Bom dia, sejam bem-vindos à reunião pública da Multiplan de 2021. Eu sou Luísa Guedes, gerente de comunicação. Vamos dar início à nossa reunião com as palavras de Dr. José Isaac Pérez, fundador e presidente da companhia. Apresentaremos 2 vídeos. O primeiro com algumas gravações realizadas ao longo deste ano e o segundo com uma mensagem gravada especialmente para a nossa reunião. O avanço do shopping center como centro, como alternativa de consumo no mundo, vinha muito forte, principalmente em países mais avançados. Então, assim, nós começamos e, evidentemente, há muita evolução. De hoje, o shopping center não é mais só um centro de consumo. Ele é um centro de serviço, é, sobretudo, um centro de convivência humana. Agora mesmo, na pandemia, nós estamos vendo que a maior demanda que o shopping tem é uma demanda de convivência. Foi sofrido, mas agora a demanda veio bem, as pessoas estão muito felizes de voltar, retornar. E o que nós estamos vendo é um tráfego muito mais intenso do que nós tínhamos, mesmo anterior à pandemia. Esse projeto, nós nos dedicamos muito mais à alegria, ao prazer. E ele representa uma esperança para o Brasil também. Em plena pandemia, nós continuamos trabalhando, nós estamos entregando muito além do que os shoppings convencionais fazem. É o maior projeto imobiliário que nós já fizemos. Nós somos uma empresa que tem quase 50 anos, fizemos centenas de projetos e empreendimentos. Entenda que nós lutamos para fazer esse projeto 11 anos para aprovar, mas a persistência da Multiplan venceu. Cada vez mais concentricamente, os shoppings e os seus entornos vão virar cidades modernas, como já acontece, centros empresariais, grandes condomínios residenciais no seu entorno. Ó. O que nós damos é conforto, segurança, facilidade de resolver a sua vida num só lugar. Nós brasileiros mostramos muito ao mundo que nós somos capazes. E nesse quesito, shopping center, posso dizer que nós somos muito reconhecidos. O segredo do sucesso é fazer bem feito. Tudo que você fizer bem feito vai dar certo. Por uma simples questão. Quando você põe amor naquilo que você faz, você presta muita atenção aos detalhes. E os detalhes mexem com os sentimentos. A diferença de um edifício para o outro, de um shopping, todo mundo vê, mas o detalhe a gente sente. Então você tem que entregar às pessoas mais do que elas esperavam de você. É o que nós estamos fazendo agora. A Multiplan é isso. Ela ama o que faz e ela recebe vocês com amor. Estejam sempre conosco. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês para poder comentar um pouco o nosso ano de 2021. Foi bom porque nós voltamos agora com muita alegria. Já a partir do segundo semestre, começamos a crescer de novo e agora, em outubro, já chegamos a um patamar superior ao que tivemos em 2019, que foi um ano bom, um ano de crescimento. E entendemos que o comércio presencial voltou com muita força. Por quê? A grande demanda que eu noto hoje nos nossos shoppings é a demanda de convivência. As pessoas querem se encontrar, as pessoas querem conviver, as pessoas querem estar juntas. E eu vejo que nós estamos no caminho certo na medida em que cada shopping que nós construímos, nós nos adaptamos ao novo momento, a novas circunstâncias. E os projetos agora, como nós fizemos em Jacarepaguá, pós-pandêmicos, ou no fim da pandemia, né, foi um esforço muito grande construir durante 2 anos de pandemia. Nós estamos entregando um shopping que é um novo conceito, um novo produto, muito mais ligado à questão lúdica, muito mais ligado à questão do prazer, da alegria, não é? Tem vários parques e que está sendo um sucesso. Quem for vai ver
que a companhia se reciclou, se readaptou e volta agora firme para o crescimento, com novas expansões, novos empreendimentos. Lançamos ainda na pandemia um projeto no Rio Grande do Sul, é o Golden Lake, similar ao que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, o Golden Green. Já iniciamos esse ano as primeiras vendas com muito sucesso, nós já temos quase 40% vendido, antes de começar as obras. Agradeço a todos vocês, investidores e, enfim, aqueles que investiram no nosso shopping também, os lojistas que acreditaram e continuam acreditando nos nossos empreendimentos, aos consumidores que frequentam os nossos shoppings. Eu queria dizer, finalmente, que a todos vocês que trabalham conosco, a nossa empresa, principalmente os grandes varejistas, os lojistas, os vendedores, todos aqueles que trabalham administrativamente, que nós vamos ter esse ano um Natal que vai trazer muita alegria, uma mensagem de esperança e confiança no Brasil, que o Brasil dá certo. Inspiradoras as palavras do Dr. Pérez. Nosso evento compreenderá uma apresentação, seguida por uma sessão de perguntas e respostas, conforme a agenda que aparece na tela de vocês. E antes de iniciar a apresentação, a companhia informa que tomou todas as medidas de distanciamento e higienização do nosso auditório para garantir a integridade e o bem-estar dos executivos e dos prestadores de serviço aqui presentes. Estão conosco diversos diretores da Multiplan que participarão da nossa reunião em diferentes momentos. Pedimos que enviem suas perguntas para o e-mail reuniãopublica@multiplan.com.br, que está localizado na sua tela. Pedimos também, por gentileza, que se identifiquem e enviem suas perguntas durante a apresentação. Gostaria agora de passar a palavra ao Armando da Almeida Neto, diretor vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores da Multiplan. Armando. Obrigado, Luísa. Bom dia a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês num ano de superação como foi o ano de 2021. Eu queria começar, muitas vezes deixamos para o final, para os créditos, mas eu queria começar por essa parte que é tão relevante. Eu queria começar agradecendo o apoio dos analistas, dos investidores, novos investidores, pessoas físicas, que de 2019 para agora superaram quase 9 vezes o número, são mais de 50 mil investidores, pessoas físicas na companhia. Gostaria de agradecer aos nossos lojistas, aos nossos consumidores e um agradecimento especial a todos os nossos colaboradores que se esforçam tanto no dia a dia, comprometidos, como disse o Dr. Pérez, com o amor que tem pelo que fazem, pela companhia, para superar os desafios que enfrentamos. Primeiro slide, eu espero, tem tanta coisa para contar para vocês, para dividir com vocês, eu espero não esquecer de tantas elas que fui acumulando ao longo desses anos, desses dias aqui, preparando para a reunião. Mas eu queria só chamar a atenção de um dado que nos dá muito orgulho. São 80 mil empregos diretos e indiretos nos nossos shopping centers. Nós abrimos agora o nosso 20º shopping, o Parque Jacarepaguá, e ali, da noite de inauguração para o dia seguinte, são 4 mil empregos gerados na região. A importância que isso traz, principalmente no momento de recuperação da economia que nós estamos vivendo. São 190 milhões de pessoas circulando nos nossos shoppings, dados de 2019, que vão crescer ao longo do tempo, vão retomar ao longo do tempo. É um grande tráfego, são mini-cidades que nós geramos. E, por último, a localização dos nossos empreendimentos. São localizações únicas, no meio dos maiores centros de consumo, grandes centros urbanos e, mais importante, em vetores de crescimento nas cidades onde estamos presentes. Isso que traz não só uma visão do hoje, mas podemos continuar planejando o amanhã, planejando o crescimento, planejando os investimentos nesses novos empreendimentos e nos shoppings que hoje existem. Nós temos hoje 20 propriedades de shopping centers de varejo e 2 complexos de torres comerciais integradas aos shoppings em São Paulo, no Morumbi Corporate e no Parque Shopping em Brasília. São torres integradas
em projetos multiuso e que pertencem à companhia. Eu comentei agora há pouco sobre os endereços exclusivos. Faltou comentar alguma coisa que é muito importante. O nosso foco não é em quantidade, o nosso foco é em qualidade. O nosso foco é em trazer maior valor com a menor quantidade. E assim podemos nos dedicar integralmente a esses empreendimentos. E é isso que esse quadro mostra. Nós temos participação em 11 cidades dos mais de 5.500 municípios no Brasil. São 0,2% apenas das cidades. Mas uma participação de 3,3% do número de shoppings no Brasil, dados de 2019, por isso colocamos 19 e hoje temos 20, só para poder comparar na mesma base, que são os dados da Abrace, da Associação de Shopping Centers. Então são 3,3% do número de shoppings, mas que representa 5% da área bruta alocável, pelo tamanho dos nossos shoppings, por ser classificados como shoppings regionais devido ao seu tamanho. Nas vendas, nós representamos 8,5%. E quando olhamos esse número por metro quadrado, nós vemos que temos uma média por metro quadrado de vendas 86% acima da indústria de shopping center no Brasil. É isso que eu falo de qualidade, no foco, na gestão dos nossos empreendimentos intensiva, todos os dias. Nós fizemos uma pesquisa recentemente interna, perguntando quais são as primeiras palavras que vêm à sua mente quando você pensa em shopping. Nós queríamos saber, queríamos testar, queríamos saber se a nossa visão de futuro está alinhada com o que as pessoas sentem. E não nos surpreendeu que não só compras, mas diversão, encontros, restaurantes, conveniência, convivência, exclusividade, serviços e tantas outras palavras vieram na resposta. O que mostra o que é um shopping center hoje, que deixou de ser um paraíso de compras de décadas atrás, como disse o Dr. Pérez no seu vídeo, e passou a ser um grande hub social, um lugar onde as pessoas se encontram, um lugar onde as pessoas resolvem a sua vida. Durante as nossas reflexões, nossos planejamentos estratégicos, nós procuramos pensar quais são as dores, os desafios nos diversos grupos, seja nas cidades, nas pessoas, para o próprio varejo, né? Ou até como era chamado, como muitas vezes é chamado, a ameaça do online para o varejo físico, que não é a maneira que nós enxergamos, mas como muitas vezes eram chamados. E aqui está a nossa resposta. Nós procuramos endereçar cada um desses pontos e muito mais, está aqui mostrado de uma forma resumida para vocês, para sempre nos orientar, dar o nosso norte, a nossa visão de futuro e continuar assim, evoluindo, nos adaptando, pensando na necessidade do consumidor, não hoje, hoje é tarde, amanhã, que o consumidor vai precisar. E é isso que nós procuramos antecipar, mudando os nossos empreendimentos, adaptando com novas lojas, com novos segmentos, com um novo mix e uma maneira de gerir cada vez mais atualizada. Esse é um slide que muitos dos nossos investidores já viram, mas ele tem uma importância tremenda para nós. No semicírculo de baixo, mostrava a nossa divisão por segmentos há 10 anos atrás. E no de cima, como é hoje, mostrando essa evolução do shopping center, essa capacidade enorme de nos adaptarmos. Nós não somos, apesar de ser concreto, cimento, mas não somos estáticos. Nós temos uma capacidade muito grande de evoluir, de mudar a arquitetura, de modernizar, e isso é o reflexo. Uma reflexão nossa também, como é que o varejo poderia ter o tamanho que tem se não fossem os shopping centers? Que espaço teria? Imagina só em lojas de ruas, que espaço teríamos para poder crescer o varejo e alcançar a importância e o tamanho que tem? Esse é o nosso papel
como organizador dos grandes centros urbanos, com facilidade de estacionamento, de serviços e tudo mais. Eu vou passar agora para um tema muito relevante, que é o tema de sustentabilidade. E para isso nós vamos chamar o meu colega, vice-presidente de Compliance e Relações Institucionais, o Wander Giordano, que vai fazer uma apresentação seguida de um breve vídeo. Obrigado, Armando. Obrigado a todos que nos acompanham. Vou falar aqui sobre os nossos trabalhos ligados à sustentabilidade, as questões que envolvem o meio ambiente, as questões sociais e também de governança da companhia. Essas bases, né, elas estão aí enraizadas, né, na história da Multiplan aí por mais de 45 anos. Ainda que seja uma terminologia mais moderna, a companhia sempre teve uma grande preocupação com esses temas, né? Ainda que a gente esteja vendo, né, nos nossos shoppings atualmente a instalação de dispositivos, né, para os carros elétricos cada vez mais presentes nos nossos estacionamentos, né, ou também, né, na questão social, dado o que o mundo, né, vem vivendo, atravessou e tem atravessado nessa pandemia, né, e também a responsabilidade, né, que as companhias cada vez devem assumir e são mais protagonistas, né, na comunidade e no entorno que a gente vive. Em relação às contribuições ambientais, né, só para destacar aqui alguns exemplos, né, nós temos hoje 2 usinas, né, que a companhia ela investiu fortemente. Uma delas abastece 100%, né, a energia consumida no Village Mall, o primeiro shopping, né, diria, da América Latina a ter sua energia abastecida, né, de uma maneira oriundo de uma energia renovável, né, de energia limpa, de energia verde. A segunda usina abastece a nossa sede aqui na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mas os tratamentos de resíduos, né, água de reuso, de chuva, utilizadas muitas vezes na parte sanitária ou na parte de jardinagem. E as áreas verdes que a companhia mantém são mais de 350 mil metros quadrados, né? E aí eu destaco o Parque das Artes em Ribeirão Preto, junto ao Parque Shopping Ribeirão, ou o Parque Tom Jobim, junto ao Parque Shopping São Caetano, a Praça Sol Pérez, no Morumbi, que eram áreas degradadas, né, abandonadas, e que a companhia acolheu, cuida, e além do benefício, né, do verde, né, que, por assim dizer, para o meio ambiente, também para a vida das pessoas, esses ambientes se tornaram bastante agradáveis. Em relação às nossas contribuições sociais, são inúmeras. Aliás, eu destaco, né, diferentemente da indústria, né, se você compara o shopping e a indústria sobe um muro alto, né, coloca a serpentina de segurança, dialoga pouco com o seu entorno. O shopping tem uma presença fundamental na sociedade. Como diz o Dr. Pérez, acaba funcionando como um verdadeiro antidepressivo urbano. Até mesmo pela falta de equipamentos públicos, né, a falta de opções. Vamos destacar aqui o público da terceira idade. Imagine uma terça-feira à tarde, uma quarta-feira, onde que essas pessoas vão caminhar, né, as calçadas muitas vezes são degradadas, ou a temperatura, ou a falta de conforto e segurança. Então os ambientes dos shoppings, até como destacou o Armando da Almeida há pouco, funcionando como verdadeiros hubs sociais, são ambientes democráticos, são ambientes acolhedores. E isso tem um impacto muito forte. Veja o caso do Parque Jacarepaguá, onde a companhia injeta, num raio de 5 quilômetros, 4 mil empregos diretos, 4 mil empregos indiretos, total de 8 mil empregos. Aliás, eu arrisco a dizer
que no estado do Rio de Janeiro não houve, né, um projeto público ou privado, né, que lançasse essa quantidade de empregos. Então nós nos orgulhamos de fazer parte do maior programa social que um país ou que o mundo pode ter, é a geração de empregos. E quando você melhora o entorno desses shoppings, que se dialoga com a comunidade, você melhora a renda, você desonera o sistema público de saúde, você desonera o sistema público de educação. E com esse aumento de renda, né, fazendo uma analogia com a teoria da janela quebrada, você transporta, né, valores de cidadania, de organização, porque aquele ambiente é controlado e você exporta esse comportamento para o seu entorno. E aí você vê que o indivíduo A depois pinta a fachada da casa, o indivíduo B também pinta, então você tem um espiral de desenvolvimento. Isso é um grande benefício para as cidades onde os shoppings estão. E a Multiplan sempre teve isso muito claro em todo o seu papel e sob sua responsabilidade perante a comunidade e todos aqueles que frequentam os nossos ambientes. Na pandemia não foi diferente. Além de instalarmos diversos programas e protocolos de segurança e saúde, nós também cedemos os nossos espaços para as campanhas de vacinação, hoje tão importante para a nossa sociedade. É desta forma que nós vamos voltar a vida ao seu curso normal. Até o momento, mais de 200 mil doses de vacina já foram aplicadas nos nossos ambientes. Muitas pessoas, né, ficaram desempregadas, as comunidades, né, se degradaram. Mas a companhia também, através de seus programas internos, de Multiplique o Bem, foram mais de 160 toneladas de alimentos arrecadados e doados pela companhia, que ajudaram a vida de mais de 40 mil pessoas. E claro, na nossa cadeia produtiva, né, ao tomar a decisão, uma dura decisão, mas uma decisão acertada, né, para manter a cadeia produtiva, visto que nos shoppings, né, nós mantivemos, né, a quantidade de lojistas, né, e de certa maneira dando subsídio para que eles continuassem as suas atividades, isentamos aluguéis por muitos meses. Imagine que em Belo Horizonte chegamos a ficar fechados por cerca de 7 meses, né? E também os condomínios e também as taxas dos fundos de promoção. Isso gira em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais. É um verdadeiro programa social. Duro para a companhia, mas acertado para a nossa sociedade e também para o futuro dos nossos negócios. Aqui eu destaco a parte de governança. Recentemente, até a Standard & Poor's, né, trouxe dados assim, que nos animam muito em relação à nossa avaliação na América Latina. É um trabalho árduo de toda a equipe de RI, de toda a equipe da Multiplan. E é uma grande satisfação poder fazer parte dessa equipe, porque nós gostamos do que fazemos. Por isso que nós fazemos melhor. O nosso acordo de acionista de 30 anos, o compliance da companhia desde 2019, é o vice-presidente que aqui vos fala, estatutário. Assim, talvez algo pioneiro de dar tamanha relevância, né, para o tema de compliance dentro de uma organização. Política de ética, de combate à corrupção, nós temos o nosso código desde 2014. A segurança da informação, tão bem representada pela nossa equipe de TI, liderado pela nossa diretora Adriana, né, implementamos recentemente todos os servidores em nuvens. Obviamente você aumenta a camada de segurança para proteger os nossos dados. Plano de incidente, também que visa a proteção dos dados. Então, se investimos no social, temos mais retorno. E se cuidamos do nosso meio ambiente e da nossa governança, nós reduzimos os custos e os nossos riscos. Na busca por essa excelência incansável, né, todos os dias, com um árduo trabalho, nós já atingimos, em nosso shopping, 100% de coleta seletiva. Nós temos canal de denúncia dentro da companhia desde 2012. 44% dos cargos de liderança são compostos por mulheres. Esse é o nosso comprometimento
com as políticas de sustentabilidade, as políticas que envolvem a preservação do meio ambiente, dos controles e riscos da companhia e do nosso social, hoje tão importante para o nosso país. Bom, agora nós vamos passar um vídeo que resume e destaca e ilustra também um pouco daquilo que eu falei, ainda que muitas das nossas ações elas estejam espalhadas aí ao longo desses mais de 45 anos que a Multiplan tenta e sempre projeta fazer a sua vida ainda melhor. Obrigado, Wander. Impressionante os números, impressionante quando a gente vê de forma condensada toda a ação da companhia em períodos tão curtos, né? Só o que foi feito ao longo desse ano em pouco tempo. E esse tema ESG é um tema muito relevante. E aqui eu queria chamar a atenção de alguns pontos, complementando. Primeiro, o Wander comentou sobre esse relatório, se eu não me engano, que foi liberado ontem pela Standard & Poor's. Só dando um pouco mais de detalhes para você, para todos vocês. A nota da Multiplan no tema ESG é a mais alta nota da América Latina em shopping centers. Ela está comparada a poucas empresas no mundo que conseguiram ter uma nota, um rating como o nosso nesse tema. Isso mostra que não é um discurso, são ações, são atitudes, como vocês viram nesse vídeo, como vocês viram na apresentação do Wander. Um outro ponto que eu queria destacar em termos de governança é agradecer aqui a dedicação, o empenho do nosso Conselho Fiscal e do nosso Conselho de Administração. Nosso Conselho Fiscal é formado pelos experientes Vitor Rogério da Costa, Carlos Alberto Ulloa Canto e Ian Muniz. Agradecer por todo o empenho que eles têm conosco ao longo dos anos, ao longo da nossa trajetória. E o nosso Conselho de Administração, liderado pelo José Paulo Ferraz do Amaral, empresário com décadas de experiência no varejo, pelo brilhante economista, ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, pelos representantes dos nossos sócios, Ontario Teachers Pension Plan,
o John Sullivan e o Duncan Osborne, que traz a experiência de investidores globais, a experiência de muitos países no setor imobiliário, e a participação do nosso bloco fundador, da família Pérez, pela presença do Eduardo Pérez, Eduardo, nosso vice-presidente, que toca a área mais importante da companhia, que é a área de operações, fazendo o shopping funcionar todos os dias, 7 dias por semana. E da experiência comercial que traz a Ana Paula Pérez, também representante do nosso conselho de administração por tantas décadas na companhia. E não podia terminar sem falar do José Isaac Pérez, nosso fundador, nosso presidente, nosso inspirador, que traz mais de 50 anos de experiência como empresário, a visão de futuro no nosso dia a dia. Um último ponto sobre ainda ESG é a sustentabilidade, mas a sustentabilidade econômica. É importante termos ações e é importante também que elas se tornem sustentáveis para que possam ser repetitivas, para que possam ser continuadas. E é sobre essa sustentabilidade econômica que eu passo para o próximo bloco, que são 40 anos de 2 shoppings nesse ano. Primeiro é o Ribeirão Shopping. Vocês podem ver na foto que era uma fazenda de cana-de-açúcar. Repara, eram apenas 100 lojas, 17 mil metros quadrados de área bruta locável. E reparem no mix, 59% era vestuário e artigos do lar, 41% eram todos os outros segmentos, principalmente entretenimento, serviços, artigos diversos. E a gente pode ver o que mudou. Um grande vetor de crescimento da cidade. Onde era uma fazenda de cana-de-açúcar, se tornou parte de um grande centro urbano, mas já com seu tamanho multiplicado, com 74 mil metros quadrados de área bruta locável, 430 lojas e um mix muito diferente. Como eu falei antes, evoluindo, se adaptando ao consumidor, às suas necessidades. Aqui a gente mostra um pouco da trajetória, da expansão do Ribeirão Shopping. Nós falamos muito aqui internamente que nós sabemos como o shopping nasce, nunca sabe quando ele termina. E ele não termina, ele vai se adaptando. Então o Ribeirão Shopping passou por 9 expansões para chegar nesse tamanho, nesse momento. E eu quero chamar a atenção aqui também, quando a gente fala, até usando a palavra já inovação, que a gente vai falar daqui a pouco, e a inovação no sentido mais amplo. Nós inauguramos agora o Multiser, há poucos meses atrás. É um centro de gestão de emoções. Foi essa nossa busca incessante por necessidade do consumidor, pelo que precisa, pelo efeito da pandemia, né, que deixou todos nós com tantas dúvidas, sem respostas, por um período tão longo. Nós abrimos um grande centro de gerenciamento das emoções num shopping center, popularizando o acesso a consultas, facilitando a vida das pessoas e, de novo, usando o shopping center para resolver o seu dia a dia. Eu vou mostrar agora um vídeo que conta um pouquinho desses 40 anos do Ribeirão Shopping. Faz 40 anos que a gente se vê. 40 anos que a felicidade acontece aqui. É incrível. Faz 40 anos que a gente sempre se surpreende. Brincamos juntos. Crescemos compartilhando sonhos e pequenos momentos. Vivemos dias inesquecíveis. O melhor dessa história é saber que esses foram apenas os nossos primeiros 40 anos. Vem muito mais por aí. Afinal, só consegue surpreender durante tanto tempo quem faz sempre muito mais. Ribeirão Shopping. Os 40 anos estão só começando. Que prazer fazer parte dessa história. E aqui a gente passa para o segundo shopping que fez 40 anos em 2021. Aliás, nós temos 3 shoppings com mais de 40 anos agora.
BH Shopping, nosso primeiro shopping, que completou 42 anos, e agora o Ribeirão e o Barra Shopping. Contar um pouquinho, né, da história do Barra Shopping, uma região, um vetor de crescimento da zona oeste da cidade, né? A foto do shopping na inauguração, um pouco antes da inauguração, vocês podem ver na foto quantas áreas livres tem, quantas áreas verdes tem. O shopping nascia com 30 mil metros quadrados, 120 lojas, e de novo eu chamo a atenção do mix, mostrando como esse mix foi evoluindo ao longo do tempo. E aqui mostra o que se tornou, mais uma vez, uma grande cidade. Por si só o shopping center já é uma grande cidade. Um tráfego de 30 milhões de pessoas anualizado. Numa região onde nós não só ampliamos o Barra Shopping, mas também construímos mais 2 shoppings, que é o New York City Center, o Village Mall, diversos projetos imobiliários, como na região da Península, que está atrás do shopping, vocês podem ver na foto. 6 prédios foram desenvolvidos pela Multiplan. Na frente do shopping, aqui perto, de frente para o mar, o condomínio Golden Green, inspirador do Golden Lake, como vocês viram no vídeo do Dr. Pérez. E mostrando que o que nós conseguimos desenvolver aqui foi um polo de comércio de 1,2 quilômetros de extensão, do tamanho da orla do Leblon, que está aqui. São aproximados 1.000 lojas, 10 mil vagas de estacionamento, composto pelos shoppings que eu já mencionei, e pelo Centro Empresarial Barra Shopping, e pelo terreno ao lado do Village Mall que temos para futuras expansões e crescimento da companhia. É a visão de futuro, é o tempo com a visão de futuro. Poder construir tudo isso que é oferecido hoje. Aqui da mesma forma, mostrando o shopping antes, mostrando depois, mostrando as 7 expansões que ele passou para ter o tamanho que tem hoje. E já estamos pensando nas próximas. Nós já estamos aqui com novos projetos, pensando como melhorar ainda mais, fazer o shopping ainda mais e mais importante no dia a dia das pessoas. O Barra Shopping tem uma clínica veterinária que funciona 24 horas por dia. Uma área para animais, para pets, um parque, para que você possa trazer a família toda, literalmente, né? E ele participa da sociedade, como o Wander falou, nos programas nossos de sociais, tendo atividades no shopping e diversas experiências distintas para os consumidores. Eu vou mostrar agora, de novo, um breve vídeo. Eu peço até desculpa, nós estamos mostrando muitos vídeos, mas é a melhor maneira de contar para vocês terem a visão. Muitos investidores, analistas, jornalistas não estão presentes nas cidades que nós estamos, então acabam ou não podendo ver tudo o que nós estamos fazendo em todas essas 11 cidades. Então nós estamos abusando do vídeo para dividir com vocês tudo que tem sido feito. Por favor. Até hoje as pessoas lembram. Ai, que saudade que eu tenho do que ainda vou fazer na minha Barra querida. Meu nome é Leiloca Neves, trabalhei muito a vida inteira como frenética, inclusive participando do comercial de lançamento do Barra Shopping, que foi maravilhoso e que deu muita alegria, e ele já veio fadado ao sucesso, né? O Barra Shopping, né, gente? 40 shopping, tô amando, adoro, super honrada e I love you. Você chegava aqui, até hoje, né? Você encontrava tudo, né? Tô eu aqui fazendo comercial do Barra Shopping de novo, vê se pode. Barra Shopping já tá no nome do jingle. Barra Shopping, Shopping Show. Barra Shopping, Shopping Show. Barra Shopping, Shopping Show. Bem, voltando aqui, vou aproveitar, continuar falando da Barra da Tijuca, do Barra Shopping, falando de vetores de crescimento. Por isso que é tão importante, muitas vezes perguntam, não, mas vocês fazem um shopping? Fazer o shopping talvez seja até uma parte mais fácil. O difícil é você arranjar uma boa área,
uma área que seja vetor de crescimento, identificar a necessidade que os consumidores têm, o que falta naquela região e poder prover com soluções. Esse slide nós estamos mostrando, como eu disse, o vetor de crescimento da cidade do Rio de Janeiro, que é a Zona Oeste, começa pela Barra da Tijuca, né? O crescimento da população, que saiu de 1.800.000 pessoas para quase 3 milhões de pessoas, 2.900.000. Nós temos algumas estatísticas, alguns dados pesquisados. A Barra da Tijuca, quando nós inauguramos o Barra Shopping em 81, tinha cerca de 24.000, 30.000 pessoas, é difícil achar o número exato, que viviam na região na época. Hoje, segundo as mesmas estatísticas, são mais de 400.000 pessoas que moram na Barra da Tijuca. Por isso, a nossa área bruta local, que começou em 30.000 metros quadrados, na Zona Oeste, hoje está em 209.000 metros quadrados, e, de novo, com projetos de continuar crescendo. Isso aqui é uma foto ótima, que ilustra muito bem as barreiras geográficas e urbanas que geraram esse vetor de crescimento para a Zona Oeste, no Rio de Janeiro. Essa foto é de 1980 e você vê ali a Barra da Tijuca na área em destaque, ainda bem verde, né? Ainda com pouca ocupação. E essa foto, em 2021, mostrando o adensamento da região, mostrando o crescimento que isso teve. E, como eu disse, essa é uma região que ainda cresce muito mais, ainda tem muito mais por vir. São muitos lançamentos residenciais nesse bairro da cidade do Rio de Janeiro, o que nos permite continuar planejando o crescimento dos nossos empreendimentos. Nós temos 4 shoppings, agora o 5º shopping, que é o Parque Jacarepaguá, que nós vamos falar já, que são consolidados, sinérgicos, cada um tem o seu foco, o seu estilo. Agora nós vamos falar com muito orgulho do nosso 20º shopping. Muitos nos perguntavam, vocês vão conseguir abrir o shopping depois da pandemia? O varejo físico acabou. Como é que vocês vão fazer um shopping novo? E está aqui feito o nosso mais moderno shopping center, com a visão de futuro. E o que é interessante, essa visão de futuro não foi construída, essa visão de futuro, ela não foi construída pós-pandemia, ela foi construída antes da pandemia. Tudo que vocês vão ver no Parque Jacarepaguá tinha sido planejado em 2018, 2017, 2019 e executado durante esse período. É um shopping moderno em arquitetura, em mix, em atrações, em áreas verdes. E eu vou pedir para contar um pouco mais do shopping para vocês. Vou mostrar um vídeo e eu vou convidar o Gabriel Palumbo, nosso diretor regional, que vai contar dessa experiência de ter participado desde o planejamento, da construção e da gestão desse empreendimento. Começamos pelo vídeo, então. Chegou o Parque Jacarepaguá para um novo tempo, um novo lugar de presente para você e para o Rio, repleto de grandes momentos para você viver e compartilhar. Incrível por fora e espetacular por dentro. Pronto para você experimentar novos sabores, novos encontros e novos ares. Um lugar onde você vai encontrar o seu tipo de diversão e até descobrir outros, além das marcas mais conhecidas, desejadas e amadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Venha fazer parte desse lugar todo pensado em você. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Bom dia a todos, prazer enorme estar com vocês, representando aqui a equipe de operações da Multiplan. Realmente é uma grande satisfação apresentar o Parque Jacarepaguá, esse que é o shopping do futuro, um presente para a cidade do Rio de Janeiro, que reúne toda a experiência da Multiplan, todo o conhecimento da Multiplan nesse empreendimento.
Vou apresentar aqui só um instantinho a tela. Se você puder voltar só a apresentação, eu agradeço. Mas falando um pouco desse shopping, ele reúne tudo que a Multiplan apresentou aqui, tudo que a Multiplan mencionou, de inovação, de entretenimento, de gastronomia, de mix de lojas, de sustentabilidade e reunido tudo isso num espaço de uma arquitetura única, singular, que faz com que toda a população utilize e tenha prazer de estar num ambiente como esse. Então, ele fica localizado numa região bastante adensada da cidade do Rio de Janeiro, com mais de 700 mil habitantes, e ele reúne no seu mix toda essa expertise, como a gente ia dizendo. Então, dentro do portfólio da Multiplan, ao longo desses anos e com todas as transformações que nós sofremos, com todas as adaptações que foram necessárias para a gente continuar pujante e na dianteira dos acontecimentos, nós temos neste equipamento 33% do mix em vestuário contra 32% do nosso padrão Multiplan, 25% em artigos diversos contra 23%, 25% em serviços contra 25%, 13% em alimentação contra 13% e 4% em artigos do lar contra 8%. Então, esse shopping reúne toda essa expertise com uma arquitetura maravilhosa, espetacular, única e singular. Adicionalmente a isso, a gente traz nele toda a modernidade de um parque para cachorros, de terraços abertos, pista de patinação permanente no gelo, um parque hot zone de última geração, um centro de eventos multiuso para mais de 1.000 pessoas, um telão externo com um anfiteatro onde as pessoas podem usufruir e permanecer à vontade e terem ali as suas interações sociais. Então, carrega ainda junto com ele as certificações LEED, né? Tem uma estação de tratamento de reuso de água, vidros de alta performance que contribuem bastante para que a gente tenha uma melhor performance do nosso sistema de ar-condicionado, reduzindo assim os custos de ocupação. 3.686 painéis fotovoltaicos. Esse número ele pode sozinho não representar, pode parecer muito ou pode parecer pouco, mas é uma das maiores usinas fotovoltaicas urbanas que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro. Então isso já é um grande ganho, é um grande selo de sustentabilidade que a gente tem para o empreendimento. A iluminação ela é controlada e dimerizada, totalmente em LED, que facilita muito a gente ter a transição entre a luz do dia e a luz da noite, sem prejudicar a permanência dos nossos consumidores. O shopping continua nos surpreendendo. No início dele nós já temos mais de 40 milhões em vendas, nós já tivemos mais de 4.000 visitantes na pista de patinação no gelo, nós já tivemos mais de 6.000 visitantes na hot zone e mais de 100.000 veículos. Esse shopping certamente mais moderno, reúne toda a expertise ao longo desses anos. Ele está totalmente adaptado e continuará se adaptando ao longo do tempo às necessidades daquele que para a gente é o mais importante, o consumidor. Então, ao longo do tempo, hoje, a gente abriu as portas, a gente pensou, planejou ele, mas a gente vai continuar pensando e planejando ele à medida que ele for sendo utilizado e experimentado pelos nossos clientes, pelos nossos consumidores. Então, agora, com prazer, eu vou dividir um pouquinho com vocês do que foi a nossa festa de inauguração. Foi realmente uma grande satisfação a gente poder estar presente junto com a equipe de operações e entregar ao público esse que foi o shopping mais moderno e tecnológico até o momento da Multiplan. E como consequência disso, dividir agora com vocês o vídeo do que isso representa em termos de responsabilidade social e geração de empregos. Quando eu entro no ônibus, todo mundo começa a falar: como é que eu faço para colocar currículo?
Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu estava me encaminhando para os últimos anos da graduação. O meu crescimento profissional e pessoal teve uma evolução muito grande. Eu tenho uma filha pequena, então já vai ser aquela coisa do shopping que você fez. Minha mãe construiu, ela fala assim, né? Fico imaginando já trabalhar de segunda a sexta e final de semana já poder vir aqui curtir. No dia da inauguração vai ser aquela sensação de realização pessoal e profissional. Da mesma forma que eu faço parte da história do Parque Jacarepaguá, agora o Parque Jacarepaguá faz parte da minha história. Obrigado, Gabriel. Impressiona toda hora que eu vejo. Um tema, eu queria voltar aqui sobre o tema de sustentabilidade mais uma vez, mostrando que o Parque Jacarepaguá, ele reúne os nossos investimentos, um capex maior para fazer o shopping mais sustentável, que tem como consequência uma redução no custo condominial, no custo de manutenção do shopping, fazendo com que isso crie mais viabilidade, mais lojas, mais sustentável, mais geração de emprego. Então essa é a nossa filosofia, investir mais e poder trazer uma contribuição maior para toda a sociedade, para os nossos lojistas e também para os nossos consumidores e sem deixar para o meio ambiente. Vamos passar agora para o crescimento. Eu vou rapidamente falar em 2 projetos que nós temos, que já estão na sua fase de execução. São 2 expansões, uma delas muito grande, o tamanho de um shopping por si só, que é a 5ª expansão do Parque Shopping Barigui, que fica em Curitiba. São 14 mil metros quadrados, com 92 operações, um centro médico, adicionando serviço para o shopping, fazendo um shopping que é uma referência na região, seja ainda mais completo. Mais uma vez, uma solução para o dia a dia das pessoas. Inauguramos em 2023. E em Belo Horizonte, no Diamond Mall, a 2ª expansão do Diamond Mall, que tem com 4.400 metros quadrados, 36 novas operações, buscando ajustar ao shopping a necessidade de troca de mix, a demanda para o espaço que tem nesse empreendimento localizado no coração de Belo Horizonte. Nós temos hoje, ainda nos nossos balanços, 200 mil metros quadrados de área potencial para construir, de expansão dos nossos shoppings. São muitas expansões em muitos dos nossos empreendimentos que vamos desenvolver ao longo do tempo, ao longo da economia, ajudando, ao longo da demanda por espaço pelos varejistas, fazendo esses shoppings cada vez mais completos. Não só essas expansões de área bruta locável, nós temos também projetos imobiliários. São projetos multiuso, residenciais e comerciais, integrados a esses shopping centers, que hoje representam 763 mil metros quadrados de área privativa para venda. Ou podemos locar também. Vamos sempre avaliar o que é a melhor alocação de capital. Aqui, alguns exemplos dos futuros potenciais de projetos multiuso em diversas cidades, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Ribeirão Preto. E eu passo para falar de Maceió, só comentando rapidamente o nosso único shopping na região Nordeste, um shopping inaugurado em 2013, onde o shopping representava cerca de 60% do terreno e o restante foi destinado a projetos multiuso. Os 6 lotes ali pensados, 4 foram vendidos, gerando uma valorização para a companhia financeira. Vocês podem ver representado aqui no valor por metro quadrado do terreno. E não só isso, mais tráfego que anda para o shopping, né, facilitando até vaga de estacionamento e criando um fluxo contínuo de consumidores em todos os dias do empreendimento. Um próximo slide é para falar do projeto Golden Lake. Muito orgulho, 11 anos trabalhando nesse projeto para poder ser lançado em outubro desse ano, como foi. São 250 mil metros quadrados de área privativa para venda. É o maior projeto do nosso banco de terrenos
e que está sendo e que foi lançado na sua primeira fase, chamado Lake Vitória. Eu vou mostrar já um vídeo para vocês que descreve ainda melhor do que as fotografias a qualidade do empreendimento, esse novo bairro de Porto Alegre, integrado ao Barra Shopping Sul, ao lado do Barra Shopping Sul, e que reúne, mais uma vez, o que nós identificamos como são as demandas das pessoas. Esse sim, muito influenciado durante a pandemia por uma busca não só pelo seu apartamento, mas por áreas verdes, por áreas abertas. Então só 10% do terreno será edificado. Todo o restante são de áreas abertas, de uma praia artificial, de quadras esportivas, de tênis, de futebol, um clube fantástico com todos os equipamentos, uma área para animais, um hotel para animais para as pessoas que viajarem vão deixar seus pets. Estamos trabalhando para ter uma escola ao lado, dentro do terreno, enfim, um bairro completo, tudo isso de frente para o Rio Guaíba. Eu vou chamar o vídeo então agora, por favor. Multiplan apresenta um novo conceito de viver. Golden Lake. Tudo que você sonhou num só lugar. É o primeiro bairro privativo de Porto Alegre, inspirado no Golden Green Barra da Tijuca. Na orla, de frente para o Guaíba, a apenas 10 minutos do centro e a 15 minutos do bairro Moinhos. Totalmente integrado ao Barra Shopping Sul. E ganha um dia a dia mais tranquilo, com a natureza, segurança e todos os prazeres de uma vida de bairro. Um cotidiano naturalmente espetacular, como as águas claras deste lago. E que tal viver com um centro de bem-estar sempre à nossa disposição? Spa com piscina terapêutica, beauty center, fitness center, piscina indoor 25 metros. Para quem ama o verão, tem um clube de verão o ano inteiro e até uma praia privativa. É um dia a dia de diversão com as crianças e também os pets. O Golden Lake vai ter 7 condomínios. O primeiro é o Lake Vitória. É um pedacinho do paraíso com tudo o que você precisa. Não vão faltar motivos nem ambientes para comemorar. Os apartamentos são exclusivos para um estilo de vida sem igual. E a beleza do pôr do sol do Guaíba sempre na janela. Visite o Golden Hall Multiplan e faça a imersão numa nova vida. Golden Lake, seu mundo à parte. Espero que tenham gostado. Vamos falar agora de um tema também muito na moda, muito relevante, que é a inovação digital. Aliás, eu vejo a palavra inovação, parece que hoje inovação é sinônimo de internet, de e-commerce, parece que a palavra se tornou exclusiva. Nós olhamos inovação de uma forma muito mais ampla. Nós olhamos inovação de uma forma de arquitetura. Os shoppings não são aquele conceito que falam nos Estados Unidos da caixa de sapato virada ao contrário, todo escuro. Eles se modernizaram com áreas verdes, com áreas abertas, com iluminação natural. Inovação no mix. Os segmentos foram mudando, nós mostramos exemplos do Barra Shopping, do Ribeirão Shopping, em todos, e mostramos também naqueles semicírculos, quanto mudou o mix ao longo dos tempos. Isso também é inovação, isso também é evolução. Inovação na forma de gerir os empreendimentos. Você imagina hoje, com toda a modernidade, como a comunicação é feita com o consumidor e como era há muitos anos atrás. Tudo isso é inovação. E a inovação digital, eu queria também dar um aspecto mais amplo da palavra. A inovação, ela está focada no consumidor, é uma parte do nosso trabalho, e tem um outro trabalho muito grande de inovação, que é o trabalho do cliente interno, do cliente multiplan, que é gerar a infraestrutura, a segurança,
gerar os relatórios, toda a infraestrutura para a gente poder gerir melhor a companhia. Todos os bancos de dados, toda a inteligência dos dados que nós temos gerados em nossos sistemas, para que com isso a gente possa ser mais eficiente e trazer a produtividade que nós mostramos para vocês nos nossos resultados. Para falar sobre inovação digital, eu vou convidar dois dos nossos diretores. Primeiro, o Richard Svartman, focado na área tem o nome de inovação digital, que ele foca no consumidor, como agregar valor ao consumidor, como criar mais conveniência para o consumidor. E depois do Richard, vem a Adriana Peixoto Ferreira, que vai contar sobre o trabalho da diretora de tecnologia da informação, que vai contar o trabalho todo de infraestrutura que é feito, muitas vezes de uma forma invisível, né? O crescimento que a companhia apresentou nesses últimos 10, 15 anos só foi possível pelos sistemas que foram implantados, que foram atualizados, que foram melhorados, né, ao longo desses anos todos na companhia. Richard, por favor. Obrigado, Armando. É um prazer estar aqui. Bom dia, investidores. A gente vai falar um pouquinho da nossa estratégia de inovação digital. A nossa estratégia é relativamente simples de explicar, né? A gente tem 3 passos. Primeiro, a gente quer estabelecer um canal, que a gente está fazendo com o nosso Super App Multi. A gente vai falar mais um pouquinho dele daqui a pouco. O segundo passo é a gente rechear esse aplicativo com funcionalidades, incluindo um programa de fidelidade, que faz com que o aplicativo seja utilizado e alimentando a nossa estratégia de dados, né? Então, tem uma retroalimentação. Quanto mais a gente aprende sobre nossos clientes, mais dados a gente tem no nosso algoritmo, mais a gente melhora a experiência do cliente no digital e nos shoppings e a gente coleta mais dados, tá? Então, primeiro, nosso aplicativo. Ele atingiu já 1,6 milhões de downloads. Os números avançam rápidos, né? Foi o número que a gente bateu ontem de noite. A nota está quase perfeita nas App Stores. Está chegando a nota 5. E o que é mais interessante é o engajamento. A gente teve 500 mil usuários únicos nos últimos 30 dias. Isso é muito importante, como representação dessa base de downloads, tá? Em seguida, a gente tem o recheio, né, que eu falei. Então, é o programa de fidelidade e outras funcionalidades. O programa de fidelidade já está em 12 shoppings, como vocês podem ver, e a gente vai avançar rápido. E vai ter todos os shoppings no programa de fidelidade no primeiro semestre de 2022. A gente também tem outras formas de engajar o cliente no aplicativo, que é promoções, fidelidade, estacionamento, cupons, reservas, subida de notas fiscais. A gente teve 400 mil notas fiscais subidas durante a semana Black Friday. Mas a gente está vendo avanços muito mais fortes nisso. Nos últimos 30 dias foram 1,5 milhão de notas fiscais que subiram no aplicativo, alimentando nossa estratégia de dados. E falando da nossa estratégia de dados, a gente consegue já ter insights super interessantes. O que vocês estão vendo aqui é um mapa de corda, de correlação do consumidor entre várias lojas. A gente aprende várias coisas. Uma, o consumidor que vai em 2 lojas acaba gastando mais, consumindo mais nas 2 lojas. Então faz sentido a gente incentivar uma venda cruzada. Essa estratégia também, esses dados também alimentam nossa estratégia de recomendação Omni, que é o nosso Omni Mind, né? A gente aprende coisas no online e aplica no offline. E também, hoje em dia, já é uma ferramenta utilizada para decisão de mix de lojas, né? Nosso time comercial e outras decisões. Então, é muito interessante o volume de insights que a gente consegue daqui. A gente consegue outras coisas também interessantes, né? A gente consegue ver o impacto de nossas campanhas, né? A gente está usando nosso aplicativo para fazer recomendações, como eu falei, né? Então, a pessoa tem determinado comportamento no online, determinado comportamento no offline, a gente consegue traduzir isso tudo em alguma coisa interessante, aumentando o tráfego do shopping, né? Aumentando a frequência e valor das nossas visitas. O que a gente está vendo aqui foi um fato interessante. A gente fez uma promoção com uma conhecida empresa de casual dining. A gente conseguiu levar 30 mil pessoas para as mesas, 38 mil pessoas para as mesas dessa cadeia. E o interessante foi que a gente conseguiu trazer gente de Punta Cana. A gente consegue, com estratégia de dados, ver que uma pessoa foi impactada pela estratégia de recomendação, sempre relevante, né? A gente não faz o que é chamado tiro de escopeta, spread and pray. A gente está sendo cirúrgico nas comunicações. A gente conseguiu trazer uma pessoa de Punta Cana, 6 dias depois ela foi na rede Casual Dining. A gente trouxe gente de Balneário Camboriú, isso tudo no nosso shopping lá em Porto Alegre. Tá?
E a gente também consegue detectar e consegue incentivar tráfego para determinadas zonas dos shoppings. Então, o que a gente está vendo aqui também é o efeito. A mancha esquerda foi uma mancha que a gente criou no aplicativo, com o aplicativo, né? Então, a gente conseguiu levar uma promoção e a gente está tendo muito sucesso com cupons e o algoritmo de recomendação. A gente conseguiu movimentar uma área do shopping. Tá? Isso foi super interessante de ver. Tá? E, por fim, já saindo daqueles 3 passos, queria voltar e falar um pouquinho de um canal que a gente tem. É o nosso Zeca, né? O nosso chatbot, com o nome dedicado ao nosso fundador, né? O apelido do nosso fundador. Né? Ele está presente em todos os shoppings, ele está presente em 3 shoppings no WhatsApp, 3 shoppings no Apple Business Chat. São os primeiros shoppings da América Latina a terem Apple Business Chat. Trocou mais de 3 milhões de mensagens, tá, nos últimos 2 anos. Então, o que é isso? Aumenta a satisfação dos nossos clientes, estabelece um canal importante também, que a gente vai poder explorar depois e reduz custos dos shoppings. Né? Então, foi ótimo falar com vocês. A gente vai ver agora um vídeo rápido sobre o Multi. Em seguida, a Adriana Ferreira, nossa diretora de tecnologia da informação, vai falar das coisas incríveis que a gente está fazendo em digital para dentro da companhia. Para garantir um bom desconto, tem gente que faz dessa forma. Mas agora, a Bia e o Rafa estão aproveitando de um jeitinho diferente. E trocar notas fiscais para participar de promoção? Nem gasta mais tempo. Dá para fazer isso até entre uma série e outra. O Multi chegou para mudar a sua experiência e oferecer um shopping inteiro onde você estiver. Baixe o app. Bom dia, eu sou a Adriana e vou falar um pouquinho como é que a turma de tecnologia da informação ajuda essa empresa a fazer as coisas incríveis que ela faz, né? A gente tem essa preocupação e a gente atua muito em inovação também. E a gente se preocupa desde a infraestrutura, o que a gente entrega para os nossos clientes lojistas, os clientes internos, como os colaboradores e os executivos, e como é que a gente faz um uso muito estratégico dos dados gerados. Na infraestrutura, a nossa rede é toda integrada, a gente tem todas as nossas unidades integradas numa rede única e os equipamentos são todos uniformes. Então a gente consegue fazer uma monitoração em tempo real desses equipamentos. São mais de 25 mil itens monitorados. A gente tem monitoramento de itens físicos, como aquecimento, desligamentos não planejados. A gente pode olhar coisas lógicas, como consumo de CPU, memória e etc. E a gente pode atuar proativamente, né? E como essa monitoração é toda feita centralizada, a gente tem uma equipe muito reduzida, 24/7, para observar isso no dia a dia. Então a gente consegue atuar antes que o problema ocorra e a gente tenha que ser acionado. Em relação a gente tem um canal exclusivo e customizado que a Multiplan criou para os seus lojistas. Então é uma interface única e a gente tem que estar sempre acrescentando novas funcionalidades, onde o lojista tem uma interação direta com a Multiplan, onde ele informa suas vendas, ele recebe seus boletos de forma segura, evitando as fraudes comuns recebendo por e-mail, ele pode fazer as suas solicitações e receber suas comunicações. A gente não tem uma preocupação única de criar uma interface única e uma interface agradável somente para o lojista, mas também para o colaborador interno, para que ele tenha as informações, que ele possa interagir da melhor forma possível com seus lojistas, né? Isso ajuda muito a equipe do shopping. Os nossos sistemas são sistemas únicos para a organização inteira. A gente tem os mesmos sistemas na sede, desde a área de desenvolvimento até a área que opera os shoppings e os shoppings, tanto na parte de back-office, financeiro, fiscal, contabilidade, como o que a gente entrega para os executivos, para eles tomarem decisões e atuarem nos sistemas, né? A gente trabalha muito com interfaces muito amigáveis para os executivos e mobile, para que eles possam atuar em qualquer local e qualquer horário. E a gente tem uma preocupação muito grande de trazer uma inovação onde eles tenham na palma das mãos deles, literalmente, todas as informações para tomada de decisão. Então, por exemplo, eles vão aprovar uma compra, eles sabem o que foi orçado, quanto já foi comprometido, quanto já foi executado e eles podem tomar a melhor decisão possível.
como os sistemas são únicos para a organização inteira, a qualidade do nosso dado é impressionante e a gente consegue fazer muitas coisas estratégicas em cima desses dados. Então, a gente tem diversos sistemas para apresentar de forma mais amigável possível as informações para que as decisões possam ser tomadas. Nós temos sistemas que apresentam em forma de mapa, ele é bem inovador e bem versátil, onde a gente pode ver todos os shoppings, todos os pisos, indicadores de aluguel, vendas, aluguel por metro quadrado, mix de lojas, onde os executivos podem ver de forma intuitiva o que acontece em todos os seus shoppings, né? A gente tem isso para os shoppings que já estão em operação e também para os shoppings em desenvolvimento, onde a gente tem indicadores específicos para esses shoppings, como a comercialização deles, o avanço do avanço de lojas dos lojistas, né, das obras dos lojistas para a inauguração dos shoppings em desenvolvimento. Nesses sistemas a gente também tem câmeras, onde podem ser acionadas câmeras para ver o movimento dos shoppings a qualquer hora do dia ou da semana. Então, no final de semana, você pode ver o movimento do shopping, como é que ele está, como é que não está, exatamente no ponto daquele mapa do shopping, né? Eu esqueci de falar um pouco que os dados apresentados nesses slides todos, são dados fictícios e as imagens das câmeras elas estão distorcidas para a gente poder seguir as legislações e a proteção de dados da companhia. Além disso, nossos sistemas têm uma série de gráficos e dashboards para que a gente possa fazer análise em cima desses dados, né, e comparação de indicadores entre diferentes unidades, para que a gente possa pegar as melhores práticas de as melhores decisões tomadas e aplicadas às demais. Então, na tecnologia, a gente está trabalhando muito com esse foco de inovação, para trazer essa transformação digital da companhia. A gente tem uma preocupação muito grande em fazer isso e não complicar muito essa arquitetura tecnológica, né, para que a gente tenha um custo sustentável e uma forma de sustentar essa tecnologia e uma preocupação importante na parte de tecnologia da formação. Espero que as informações tenham sido úteis e aí, em seguida, o Armando segue com a apresentação. Obrigada. Obrigado, Richard. Obrigado, Adriana. Belo trabalho. E assim como no shopping, é um trabalho contínuo, né? Adoraríamos poder ligar uma vez e não precisar fazer mais nada, mas isso é um trabalho também de evolução. É um trabalho de adaptação, de evoluir em segurança, de evoluir no que é oferecido aos nossos clientes, sejam eles clientes consumidores, sejam eles clientes públicos da Multiplan, gestores da Multiplan. Mas essa evolução, essa inovação, como vocês podem ver nos vários exemplos que foram dados, ela é uma constante na companhia. Ela está na nossa cabeça o tempo todo. Nós estamos chegando ao final da apresentação. Divulgamos o resultado do terceiro trimestre agora há pouco, então eu vou focar pouco nos números. Aliás, eu vou nem passar pelos números do terceiro trimestre, e eu vou só comentar alguma coisa de como tem sido esses 2 últimos meses do quarto trimestre, outubro, novembro, e uma palhinha, um pouquinho do que foi dezembro, tem sido. Primeiro, outubro e novembro, nós estamos vendo um crescimento de vendas de 6% sobre outubro e novembro de 2019. Quantas e quantas reuniões nós participamos? E a pergunta era, será que um dia vocês vão conseguir vender o que vendiam antes? Será que um dia vocês vão conseguir cobrar o aluguel que cobravam antes? Parece exagero, parece que eu estou fazendo um pouco de drama, mas não é não. Foram muitas e muitas reuniões no ano passado e até esse ano perguntando sobre isso. E aqui está a resposta. O setor de shopping center sempre foi tratado como um setor resiliente, um setor onde você podia esperar os resultados pelos contratos de longo prazo. E aí veio a pandemia, e aí abalou essa crença, foi colocado em prova. Como é que eu vejo? Eu vejo que a resiliência aumentou. Eu vejo que nós conseguimos, vamos chegar aos números recordes que foram em 2019, mas superar os números recordes, como vocês podem estar vendo aqui, e num período tão curto. Vamos lembrar quantos meses nós ficamos fechados, sem faturar,
O Wander comentou sobre o programa que fizemos para ajudar os nossos lojistas a superarem esse momento. Todos os investimentos que fizemos para a segurança do shopping aumentar. E esse ano também participamos por muitos meses com shoppings fechados, em várias das cidades. E já em outubro, o Dr. Pérez mencionava, superávamos o número de 2019 em vendas. E o resultado de outubro e novembro é 6% acima. Nós fizemos agora há pouco, até o dia 12 de dezembro, os primeiros 12 dias de dezembro, as vendas cresceram 9,4%. Não entendam que pode ser esse número até o final do mês, pode diminuir, pode aumentar, pode ser qualquer coisa. Nós só estamos querendo trazer um pouco mais, né, da temperatura para vocês, dado que nós temos essas informações diárias da companhia. Agora, o aluguel na mesma loja aumentou 40% nesse período de outubro e novembro de 2021, quando comparado com outubro e novembro de 2019. Esse outro slide é para mostrar, quando a gente fala com orgulho que as vendas cresceram sobre 2019, porque 2019 foi o maior histórico de vendas da companhia, com seus 47 anos. Nós pegamos aqui 10 anos para mostrar para vocês, só 10 anos. E vocês podem ver que só cai em 2020, obviamente por conta da pandemia, e a recuperação já para 2,9 bilhões de reais, somente nos meses de outubro e novembro, comparado com 1,4 bilhão que tínhamos em 2011. Claro que abriram shoppings nesse período, abrimos diversos shoppings, e eles são produtivos, e eles cresceram, e alguns já estão planejando as suas expansões. Esse vai ser meu último slide. É só para mostrar que no resultado do terceiro trimestre, nós já havíamos superado em métricas operacionais todo o ano de 2019, mostrando mais uma vez a resiliência, a capacidade de recuperação, a importância do shopping center no dia a dia das cidades, na organização das cidades, na forma do varejo crescer, na forma de estimular novos projetos, novos empreendedores, que é tão necessário. Eu vou chamar um vídeo, mas antes disso eu queria contar para vocês um pouquinho só, uma experiência pessoal. Eu viajei recentemente e fiquei impressionadíssimo de ver em lojas e em shopping centers muita gente, muitas lojas com fila na porta. E eu fiquei pensando, mas por que a fila? Quantas vezes não somos questionados, por que não compra online? É por conta da experiência. Essa experiência que não consegue ser replicada no varejo online para o varejo físico. É por isso que o varejo é uma palavra mais ampla do que simplesmente varejo online ou varejo físico. O varejo é o todo. O varejo é a conveniência do consumidor, é a comodidade do consumidor. Isso é que é mais importante. E o que mais me impressionou, num dos lugares que eu estava, eu vi bastante gente, fui lá ver o que era. Era para tirar fotografia com o Papai Noel. Mostrando que as pessoas continuam com os mesmos sentimentos, com a necessidade de estarem juntas, de estarem dividindo as suas experiências com seus amigos, com a sua família. E eu termino aqui com um vídeo exatamente sobre a nossa campanha de Natal, que fazemos nos diversos shoppings, e depois vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Bom dia, eu sou a Clarissa, gerente de Relações com Investidores da Multiplan. Recebemos diversas perguntas ao longo da apresentação e vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Foram enviadas algumas perguntas sobre o mesmo tema. Dessa forma, vamos consolidá-las e, quando for necessário, a gente menciona quem enviou as perguntas. A primeira pergunta que a gente recebeu veio do Igor, da XP, do André Dib, do Itaú, do Elvis, do BTG, e da Fanny Orengue, do Santander. Qual é a visão da empresa para os shoppings daqui para frente, considerando as reduções das restrições de distanciamento social e a volta da realização de eventos? Adicionalmente, como está a expectativa para o quarto trimestre em vendas e fluxo? Como foi a performance de vendas na Black Friday e como esperam que seja o Natal? Vocês esperam uma retomada forte, com destaque para alguns segmentos que foram mais afetados pela crise, como restaurante, lazer e cinema? Bem, obrigado pela pergunta, mas chamar de pergunta é diminutivo, né? Tem uma ampla gama de assuntos a serem tratados. Eu vou tentar responder de uma forma mais sintética, Hans me ajuda, botar no banquinho aqui para a gente descansar um pouco. Como sempre, eu vou olhar no longo prazo, né? Muito educado pela companhia, dos nossos investimentos, eles são sempre pautados pela visão de valor, de geração de valor no longo prazo. E trazendo esse mesmo princípio para responder a pergunta, nós vemos os shoppings cada vez mais como um aparelho urbano importante, cada vez mais participando do percentual de vendas do varejo nas cidades. Esses números, ao longo das décadas, eles mais do que dobraram, triplicaram. Desde que eu entrei na companhia, em 2008, vi esses números realmente aumentarem muito, essa penetração do shopping center. E com essa mudança de mix, com esse aprimoramento do mix, ele cada vez vai ter mais relevância, né? Enquanto isso, as cidades, a infraestrutura das cidades não melhorou tanto, no sentido de ter mais vaga para estacionamento, de facilidade, de mobilidade, eu digo mobilidade urbana, né? Enquanto o shopping se equipou, se preparou, melhorou para isso. Por isso, nós vemos com otimismo esse quarto trimestre. De novo, num ano de pandemia, nós vemos provavelmente o nosso melhor quarto trimestre dos 47 anos da Multiplan. Na verdade, até complementando com uma frase que você falou quando você voltou agora dessa experiência em Nova York, e aí muita coisa aconteceu, e aí falaram, em uma semana mudou tanta coisa, e aí responderam, em uma semana muda muita coisa, mas no longo prazo não muda tanto, a gente vê a direção. Eu acho que nesse momento é exatamente isso que a gente vê. A gente está tendo muitas notícias, a gente tem meses mais fortes, mais fracos, mas a direção está muito clara. Né? O último slide que o Armando apresentou, exatamente mostrando como a gente superou os números de 2019, isso era com restrições de capacidade. Isso era com metade dos eventos que a gente normalmente fazia. Isso era ainda considerando com um horário ainda um pouco restrito. Qual é a direção que a empresa deve seguir à medida que a gente vê mais eventos voltando, toda essa diversão do nosso shopping voltando? Acho que é uma situação bastante positiva que a gente vê pela frente, então. Então, já superar esses números com todos os desafios nos dá orgulho. E como também já dito, a gente já vem superando 2019. Vamos ver o quanto a mais a gente consegue superar no futuro. E um ponto que perguntaram, mas que talvez valha a pena, sobre restaurantes, muito pelo contrário, nós vemos, assim, de novo, uma solução urbana. Quantos restaurantes estão vindo para os shoppings? Né? Vamos lembrar o que era o shopping 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eram praças de alimentação, você só tinha operação de alimentação no mesmo lugar, muito organizado, todo mundo sabia, quero comer alguma coisa, quero beber alguma coisa, vai ali na praça de alimentação. Hoje não, isso está inserido, o shopping é mais informal. E as praças de alimentação, o fast food, como era chamado, se tornaram experiências diversas. Você tem desde o fast food até restaurantes exclusivos nas cidades, dentro de shoppings. E essa demanda por espaço, por quê? Porque é a facilidade, local para parar o carro, a segurança, as opções diversas que tem, e as pessoas usando os restaurantes, uma forma de confraternizar, de rever os amigos, de aproveitar os momentos juntos. Então, ao contrário, nós vemos crescimento ainda pela frente, essa é a nossa expectativa.
Obrigada, Armando. Obrigada, Hans. Recebemos novamente algumas perguntas sobre o próximo tema, que é sobre a alta de juros. A pergunta é: como a alta de juros afeta a estratégia de alocação de capital da empresa? Quer começar? Podemos. A alta de juros é algo que a gente está vendo nesse momento, e inclusive temos hoje em dia estudos já falando que ela pode subir e depois cair. Eu acho que essa até é a novidade mais positiva que a gente tem aqui no mercado hoje, é exatamente a visão que estamos tendo um ciclo de aumento de taxa de juros, mas que ela deve cair de novo. E por isso mesmo, por causa dessa volatilidade que eu até falei antes sobre a venda, eu também posso falar um pouco sobre a volatilidade em taxa de juros, ainda mais a gente estando no Brasil, não muda de novo a nossa visão de longo prazo. Quando a gente vê um projeto, um shopping center, a gente não está falando de um projeto que se inicia e conclui em 1 ano, 2 anos ou 3. Não, não, não. Na verdade, um ciclo de desenvolvimento de um shopping é de 7 anos. E ele vai ter uma perpetuidade de anos de operação. Então, uma taxa de juros não afeta a nossa visão de curtíssimo prazo, se a gente deve ou não desenvolver shoppings, porque a gente não está pensando em 1 ano. Nesse momento, temos que pensar no futuro. Shoppings que a gente vai abrir daqui a 3, 4, 5, 10 anos. E com base nisso, uma volatilidade de taxa de juros não muda. Ainda mais considerando os retornos que a gente tem visto em shoppings, como mesmo o Jacarepaguá, que no seu 5º ano de operação já tem um retorno, um yield, né, de 10%, isso já nos dá bastante conforto, apesar de uma taxa de juros aumentando. Lembrando que a gente está falando aqui do shopping que ainda vai ter expansões, satirização e assim por diante. Então, tem ainda muito crescimento pela frente para esse shopping, ele vai ter retornos bons e é por isso que você não deve se apegar a um momento específico. A gente pensa no longo prazo. Agora é óbvio, uma taxa de juros mais alta também implica despesas financeiras mais altas. E a gente vai ter que ver no ano que vem o quanto a gente vai querer ter desembolso, sabendo o forte carrego que esse desembolso vai ter. Mas, de novo, vamos lançar, vamos alocar, e até a gente começar a mudar os tijolos, já estamos num novo ciclo no Brasil, né, de subida ou descida de taxa de juros. É isso mesmo. E lembrar que nós estamos vivendo um processo que a origem foi a desorganização na economia criada pela pandemia. Vai corrigir. Nada dura para sempre. Nem o ruim e nem o bom. Então, são ciclos que nós temos que passar e, como o Hans bem disse, a visão de longo prazo é que nos norteia, nos orienta em nossos investimentos. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é nós estamos no Brasil e já vivemos juros muito maiores do que esse. Nosso país vive há, vamos dizer, poucos anos da nossa história com uma economia equilibrada, uma moeda forte, com uma moeda que a gente sabe o valor da moeda, com uma taxa de juros a nível internacional. Então, nós já vivemos experiências com juros acima de 1000%. Então, olha só, sobrevivemos, passamos por tudo isso. Nos nossos históricos da companhia, dos dados, as vendas cresciam, as pessoas iam aos shoppings, em períodos que a inflação era astronomicamente maior do que são agora. Então, vejo que, obviamente, adoraria ter um vento favorável da economia crescendo, de juros mais baixos, mas dentro do nosso foco de mercado de consumo, dos centros urbanos, do que oferecemos no shopping, nós vemos que vamos passar por isso, vamos passar bem e vamos fazer a alocação de capital, obviamente considerando um custo de capital mais caro momentaneamente, mas como bem disse o Hans, com visão de longo prazo. Obrigada. Agora, sobre o aspecto operacional, a seguinte pergunta é: o custo de ocupação no 3º trimestre está acima dos patamares históricos. Esse patamar deve ser mantido? Por outro lado, a parcela relativa a encargos está abaixo do histórico. Esse custo deve voltar aos níveis anteriores? Eu imaginava que essa pergunta pudesse vir, então você tem uma cola aqui, viu? Porque também não dá para guardar tudo de cabeça. Eu dividi com o Hans, tem vários pontos aqui para a gente falar. O primeiro, eu queria chamar a atenção da nossa área de operações. Eu vou dar um número para vocês. De 2016, voltando aqui um pouco, para aqueles que não conhecem com detalhe, o custo de ocupação é formado por aluguel e todos os encargos comuns, os custos condominiais, fundos de promoção, como um percentual da venda, né, dos nossos lojistas. Esse é o custo de ocupação. Então, se o aluguel cresceu, o custo de ocupação ele teve um movimento reverso.
São diversas iniciativas que nós colocamos em nosso shopping que trouxeram eficiência maior. Eu chamo a atenção de algumas e vou dar alguns números para vocês depois. Primeiro, na parte de energia, né? Sempre o tema de energia é um tema frequente, a subida do custo da energia. A companhia, há muitos anos, trabalha no mercado livre, com energia limpa, energias renováveis, de fontes renováveis, e que trazem para o nosso lojista uma tremenda redução de custo quando comparado com o custo da energia do mercado cativo. Mas é muito expressiva, é muito grande. E nós temos essa energia contratada por períodos longos. E muitas vezes a sobra de energia, que ocorreu principalmente por conta do período de pandemia, de restrição, de fechamento, elas são revendidas ao mercado e retornados esse valor aos seus condomínios, reduzindo o custo condominial. Eu vou falar para vocês um dado que é um dado orçamentário, porque na prática o custo condominial foi menor do que o orçamento. De 2016 até 2022, ou seja, eu estou falando da projeção do próximo ano, o nosso custo condominial aumentou 13,5%. Eu vou repetir, 16, a projeção de 2022, o aumento é de 13,5%. Eu só queria lembrar aqui que o IPCA ele está acima de 35% nesse mesmo período. E o que GPDI ele foi de 78, está em 77,5% acima desse período, no mesmo período. O que é isso? É uma redução de custo condominial a nível real. É um trabalho intenso de gestão dos nossos empreendimentos, de automação dos nossos empreendimentos, que permite, né, junto com os investimentos em tecnologia, fazer diversos processos de centralização e que geram, e de novo, de automação, que geram eficiências que são repassadas imediatamente para o nosso lojista. Perfeito. Falando um pouco, além dos encargos, né, vendo o custo de ocupação como um todo, a gente está num nível acima do histórico, mas não existe um número perfeito de custo de ocupação que a gente pode falar, ó, o número, exemplo, 10 é barato, 15 é caro, 13 é intermediário. Depende da sua eficiência. Tem que ser algo sustentável. Ou seja, quanto mais você vende por metro quadrado, mais você pode cobrar de aluguel usando uma alavancagem operacional. Possivelmente 10% a mais de venda, te dá um 20% a mais de lucro, a gente consegue ainda cobrar 15% a mais de aluguel e o lojista ainda vai fazer isso de uma forma sustentável e feliz, vendo que realmente o lucro dele aumentou 20%. Dessa forma, quando a gente vê custo de ocupação, a gente tem que ver ativo a ativo, shopping a shopping, mas a gente também tem alguns efeitos macros e micros que podem ajudar a gente a aumentar esse custo de ocupação. Então, começando um pouquinho pelo macro, né? E esse foi talvez um tema que a gente abordou bastante aqui, o vetor de crescimento. Se a gente tem um shopping, que é uma região que continua crescendo, mais prédios sendo construídos, projetos multiuso, a gente tem um maior adensamento populacional, a tendência é que aquele shopping continue vendendo mais e mais por metro quadrado, tem um crescimento real. E isso nos permite aumentar esse custo de ocupação. Outro ponto, entrando um pouquinho aqui mais no micro, é a arquitetura do shopping. A gente vem mudando a arquitetura, a gente vem trazendo parques, a gente vem trazendo patinação no gelo, mas não na BL, na área comum, no estacionamento. A gente tem feito eventos que têm atraído o público. E com isso a gente consegue eliminar talvez algumas lojas que sejam maiores e que tenham aluguel menor, mas atraem público, por lojas menores, eficientes, que atraem público, mas que vão ser também beneficiados por todos esses eventos. Então, à medida que a gente vai fazendo um processo chamado de satelização, que inclui mais lojas satélite, que normalmente tem um custo de ocupação mais elevado, a gente também aumenta esse custo de ocupação. E por último, a gente também tem que esquecer o conceito só de venda e começar cada dia mais a ver o conceito de valor. A loja não deve mais ser só um ponto de venda. Se o lojista que abre uma loja pensa que o único serviço que ele está prestando é entregar um produto, ele está perdendo uma grande oportunidade. Porque a Multiplan, ao incorporar um shopping no seu portfólio, ela oferece muito mais. O Armando mesmo citou aqui todas as reduções que a gente tem no condomínio.
isso é um benefício para o lojista. A gente falou dos eventos que trazem fluxos, isso é um benefício para o lojista. O Richard enfatizou tudo que ele tem de vantagens trazidas pelo multi, isso ajuda o lojista. A Adriana falou o quanto também a tecnologia e como a gente trata bem o nosso lojista em relatórios e faturas, isso ajuda o lojista a tomar uma decisão falando, eu pago mais para estar no shopping da Multiplan. Tem valor, não é só a venda que eu estou aqui buscando a Multiplan, mas é minha cadeia, é minha estratégia, é minha redução de custo, é tudo isso. Então, por tais motivos, o custo de ocupação não pode ser comoditizado, sendo um número mágico. Ele tem que ser visto de uma forma sustentável. E a Multiplan tem construído essa sustentabilidade, como mesmo o Wander destacou. Sendo assim, acredito que a gente pode ter hoje em dia um custo de ocupação maior do que o histórico por causa do nosso resultado, pelo que a gente hoje investiu e melhorou nos shoppings. E até um ponto que me lembrou, um comentário de um lojista alguns anos atrás, ao abrir um novo shopping, ele falou, puxa, vocês vão abrir um shopping novo? Eu não queria abrir uma loja nova, mas como é que eu posso ficar fora de um shopping de vocês? Esse histórico de gestão, tantos investidores aqui presentes nessa conferência de fundos de investimento que mostram o seu track record, mostra a sua performance ao longo dos anos, nós também temos, não só como resultados da empresa, mas como gestores. E esse reconhecimento dos lojistas faz com que eles queiram estar nos nossos shoppings, né, pelo trabalho comprovado nos nossos empreendimentos. Vide o Parque Jacarepaguá, que abriu com 95% da área alocada. No meio de uma pandemia, no final de uma pandemia, e tivemos esse sucesso. Clarissa. Obrigada. Seguimos agora para o tópico de inovação digital. Recebemos algumas perguntas sobre esse tema e a pergunta é a seguinte. Nos últimos anos, vimos mudanças no setor de inovação digital e no e-commerce. Quais as lições aprendidas pela Multiplan? Qual é a visão da companhia para o futuro após o recém-anunciado desinvestimento na Delivery Center? Eu vou aproveitar aqui a presença do Richard para que ele possa responder. Fica aqui, Richard, por favor. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, são duas perguntas, né, numa só, né? Então eu vou misturar um pouco na minha resposta, tá? Então, a gente vê cada vez mais os shoppings como plataforma e ecossistema, tá? São duas palavras da moda, mas é isso, né? Empresas operam nos nossos shoppings, prosperam nos nossos shoppings sem necessariamente a gente estar envolvido, né, de forma direta, né? Então, quando a gente fez o investimento na Delivery Center lá atrás, o mercado não está tão desenvolvido, né? Então, a gente, na época, precisaria empurrar. Mas como tudo em tecnologia exponencial, a gente ficou feliz em ver que os shoppings já vendem online, né, sem a necessidade de um investimento forte nosso, né? Então, você tem players fazendo investimentos enormes para fazer vendas nos nossos shoppings. Então, não é prudente economicamente, financeiramente, a gente empurrar isso, e não precisa, né? Esses são ecossistemas e plataformas abertas. Então, isso foi um pouco que a gente aprendeu. Mas, falando um pouquinho do que a gente vai fazer à frente, a gente continua firme na nossa estratégia dos últimos anos, que é conhecer melhor o nosso cliente, tornar a visita do shopping mais prazerosa, mais relevante, né? E aumentar a frequência e valor, tendo retorno financeiro, né? Então, a gente continua firme nos últimos 3 anos. E, em paralelo, as outras empresas usam o shopping como plataforma e ecossistema, trazendo resultados para os lojistas e para a gente. Obrigado, Armando. É importante também destacar a questão de disciplina financeira, né, de alocação de capital, né? Não é... A gente procura ser muito responsável, somos muito responsáveis na maneira que aloca capital e, por isso, nós vamos avaliar como investimento também e como a importância operacional para os nossos shoppings. É isso que norteiam as nossas decisões de modo geral e especificamente sobre a pergunta feita. Obrigada, Richard. Obrigada, Armando. Agora, falando um pouquinho sobre projetos, recebemos a pergunta do Elvis, do BTG, e do André Mazini, do Citi. Como está a evolução da demanda nos shoppings Multiplan e como tem sido a evolução na taxa de ocupação? Como isso se aplica ao Parque Jacarepaguá? Está evoluindo bem, obviamente isso
não é um movimento do dia para a noite, essa recuperação. Vamos lembrar que alguns dos nossos empreendimentos passaram praticamente 6 meses fechados. É natural que muitos lojistas não conseguiram ter a mesma resiliência, apesar de todo o incentivo, ajuda que foi feito. E o que nós fazemos é recuperando isso gradualmente. Construir um shopping para a gente tem um custo muito grande. Nós temos muita noção do valor que tem cada loja daquela ali. E o que a gente procura fazer é buscar as melhores operações, buscar as operações que mais completam o shopping, e mesmo que isso demore mais tempo. Então, nós temos visto uma recuperação gradual da taxa de ocupação. Deixa eu até voltar aqui um pouco na pergunta. Esse é um exemplo dessa nossa noção de valor. Foi quando, ano passado, noticiaram que um grupo grande estava saindo dos shoppings, saindo do Brasil, e que tinha uma área maior nos nossos shoppings. E o que para nós é uma grande oportunidade, né? Não é ficar refém de nenhuma operação, ao contrário, de poder melhorar o shopping. Então, o que era um único segmento, foram tornados em vários segmentos, onde teve uma rentabilidade maior para a companhia, em aluguel, em cessão de direitos. Recuperamos tudo muito rapidamente e fizemos os nossos shoppings melhores. Mas, de novo, com uma orientação de longo prazo, sem perder, não vamos colocar qualquer loja para mostrar que está ocupado. Vamos colocar qualquer loja e não cobra aluguel, mas pelo menos já está ali. Não tem isso. A gente quer focar em trazer as melhores operações, trazer o que o consumidor precisa, dentro do nível de aluguel que vocês conhecem, os resultados demonstram ao longo do tempo. Complementando aqui, a pergunta também falou sobre Jacarepaguá. É verdade. E a gente mostrou aqui os números de Jacarepaguá, as vendas, o fluxo, e isso obviamente refletiu na demanda pelo shopping, né? Hoje em dia é um shopping que não é um shopping só em desenvolvimento, é um shopping forte, já nasce, na verdade, não diria consolidado, porque sempre tem uma maturação, mas com muita força. E da mesma forma a demanda pelo shopping. A gente hoje em dia já vê lojistas buscando mais e mais espaço nesse shopping, tentando ainda pegar o pouco espaço que ele ainda tem. Lembrando que ele é um shopping novo, que inaugurou 95% alocado, que é um número extremamente alto. Então a gente vê a demanda por esse shopping indo muito bem, nada mais do que refletindo o bom desempenho. Agora, o que o Armando falou é sempre o foco, seja em Jacarepaguá ou seja em qualquer shopping do nosso portfólio. Mais importante do que locar, é locar com qualidade. Shopping tem que ter um bom mix, tem que ter lojistas com bons projetos, tem que pagar um aluguel em linha com todos os vizinhos dele no empreendimento, e eu acho que isso que a gente tem feito com muito sucesso. Lembro até no resultado do segundo trimestre, me foi perguntado como é que era a previsão de troca de mix, o turnover, para o terceiro trimestre. E eu falei, olha, dado que a gente está hoje em dia sendo tão seletivo nos nossos shoppings, eu acho difícil a gente superar os recordes que a gente mostrou no segundo trimestre. E não, no terceiro trimestre a gente quebrou o recorde mais uma vez. Então, obviamente, no quarto trimestre também a gente tem que ser conservador, a gente sabe que muito lojista não consegue alocar agora e abrir até o Natal, então a gente sabe que não consegue quebrar recorde de terceiro trimestre, por exemplo, mas obviamente, um shopping como o Jacarepaguá, o lojista está realmente buscando abrir o quanto antes agora para não perder todos esses bons resultados que a gente está tendo. Um ponto que a sua resposta me fez refletir também eu vejo assim, planos de expansão de redes varejistas. Vamos abrir 50 lojas, 70 lojas. Vai perguntar onde? Que espaço tem nas ruas? As cidades cresceram. Nosso modelo de arquitetura é diferente de alguns lugares do mundo, onde tem lojas embaixo de prédio, que é comum. Então eu vejo o shopping como uma grande solução. Por isso a gente vê com otimismo e com baixa preocupação em relação à taxa de ocupação que caiu, gradualmente vai subir. Todo o nosso negócio é de longo prazo, então aos poucos isso vai subindo. O importante é subir com sustentabilidade. Em que sentido? De ter boas operações que vão estar no shopping por um período mais longo. Quando a gente fala desses shoppings que fizeram 40, 42 anos, no caso do BH Shopping, é incrível. Tem muitas lojas que estavam lá desde o início e continuam até agora. É mais um exemplo de sustentabilidade, uma pergunta sobre ocupação. Ok, obrigada.
A próxima pergunta é relacionada ao projeto Golden Lake. A gente recebeu da Fanny Orengue, do Santander. Pergunta é: como está o andamento das vendas da primeira fase do Golden Lake? Qual é a expectativa para o lançamento das demais fases do projeto? Fanny e a todos que nos escutam, nós até mostramos o número ali no slide do Golden Lake. Se eu não me engano, são 36% da área vendida. Eu confesso, não me recordo agora o VGV vendido, mas só para dar uma ideia, o valor geral de vendas só dessas unidades já representam mais de 150 milhões de reais. Acho que é isso, né? 150 até aumentando já. Mais milhões de reais. Então, é só para dar uma ideia do tamanho, não é um empreendimento pequeno. Apenas menos de 40% já gera um valor superior de um VGV desse primeiro lote esperado acima de 500 milhões de reais. O que nós queríamos nesse primeiro lote é marcar um novo bairro, marcar um novo conceito de vida. E o nosso planejamento de lançamento da segunda fase, Fanny, vai depender, obviamente, de como evoluam as vendas, de como evolua a economia, mas no nosso modelo ele já começa no ano que vem. Já faríamos um lançamento no ano que vem. Volto a dizer, com ressalva, dependendo de como evoluam as vendas, o custo de construção, né? Não adianta você achar que os preços são sem fim, elásticos sem fim. Sobe a construção, sobe o preço de venda e vai continuar vendendo. Tudo é relativo, nós vamos sempre respeitar e olhar o mercado, mas no nosso planejamento lançamos a segunda fase já no ano que vem, e são apartamentos um pouco menores, o que nós imaginamos que vai dar uma velocidade maior de venda. Obrigada. A próxima pergunta, um pouco relacionada a essa, veio também consolidada. A pergunta é: como vocês veem o potencial do Brasil para o lançamento de novos shoppings e projetos multiuso? A você. Perfeito. A gente muitas vezes comenta aqui na empresa que o shopping é a solução do caos urbano. E o Brasil é um país ainda buscando sempre crescimento, se renovar, mas as cidades hoje em dia são muito densas e, infelizmente, o investimento em infraestrutura, às vezes, não consegue acompanhar esse mesmo ritmo. Em outras palavras, o shopping acaba sendo não só um catalisador do crescimento, como a gente mostrou nos slides anteriores, mas também uma solução para esse caos urbano. A gente oferece para as cidades um lugar de conveniência, de serviço, de segurança, ar-condicionado, banheiros, tantas necessidades que a cidade precisa para um bom convívio, que eles são muito necessários e muito escassos no Brasil. Bons shoppings que fazem sua vida melhor não são tantos. E grandes capitais ainda carecem disso. Então, quando a gente vê o Brasil, a gente ainda vê muitas oportunidades. Obviamente, também tem desafios, né? Temos que pensar como conseguir um terreno, como conseguir aprovar. E isso tudo faz com que a gente tenha que despender um grande tempo trabalhando nesse projeto. Que eu até falei logo na primeira pergunta sobre esses longos ciclos. Mas fato é, o Brasil é um país que gosta de shoppings, as pessoas apreciam nossos shoppings, o Multiplan sabe fazer shoppings. Então, sim, estamos buscando crescer ainda mais no Brasil, crescer junto com o Brasil e tornar as cidades, as vidas, o varejo ainda melhor. 2 pontos só para complementar, Hans. O primeiro, quando eu olho o setor de shopping center no longo prazo, né? E como eu mencionei antes, nada dura para sempre. Então, nós estamos vivendo um período onde a expectativa de crescimento ano que vem é mais baixa, mas já vivemos períodos de crescimento mais altos também. Então, hoje, a indústria de shopping center está em um pouco mais de 200 cidades no Brasil. Dos mais quase 5.500 municípios, você tem uma penetração ainda muito pouca de shopping. O que acontece com esse país crescendo por anos seguidos? Não precisa ser um crescimento asiático, basta ser um crescimento, uma previsibilidade maior. A indústria ela vai para outras cidades, vai em outros modelos, trazendo oportunidades, né, de crescimento, de desenvolver, de levar uma nova experiência para cidades que hoje não têm shopping. Cidades que têm 1 ou 2 shoppings, vão caber talvez 2, 3 mais shoppings. E com isso, a nossa visão ainda é otimista sobre o tamanho da indústria no Brasil.
E um segundo ponto é que quando falamos dos 500, o número da Abraça era 2019, se não me engano, são quase 600 shoppings hoje no Brasil, ou 601 shoppings no Brasil, mas o shopping mudou muito. O Parque Jacarepaguá já representa esse aparelho moderno. O que nós procuramos fazer é reinvestir no shopping, modernizando esse shopping o tempo todo. É claro que o tempo todo, leia-se num equipamento desse, não é a cada ano. É de tempo em tempo modernizar. O exemplo do Barra Shopping, a nova fachada do Barra Shopping, um shopping que tem 40 anos, nós refizemos a fachada do shopping, trazendo a modernidade, trazendo a evolução que é necessária. Então, não só cabem mais shoppings, mas cabem mais shoppings com essa modernidade, com essa visão de consumidor do futuro que precisam ser feitas nos novos empreendimentos, que é uma grande oportunidade quando você faz do zero, de novo, o exemplo do Parque Jacarepaguá, ou atualizando os equipamentos atuais. Obrigada. Faremos agora a nossa última pergunta por conta do horário. Caso alguma pergunta não tenha sido respondida aqui hoje, a equipe de Relações com Investidores entrará em contato e permanece à disposição para quaisquer dúvidas adicionais. Pergunta final é: considerando o aumento divulgado de 40% no aluguel, como estão os descontos atualmente? Eu sabia que esse número de 40% sempre gera, né? Mas eu queria mostrar que o aumento de 40% no aluguel da mesma loja é uma fotografia de outubro e novembro, não é o filme do ano, muito menos um filme de 2016 para cá, né? A gente usou algumas referências de 5 anos aqui durante a apresentação. Então isso é pontual, né? O IGPDI, o efeito do IGPDI nesse período foi, se não me engano, de 41,6%, ou seja, estamos até abaixo do IGPDI. Quando você olha no ano, os descontos ainda foram maiores do que isso. E faz parte, o Wander comentou bastante da nossa visão, da nossa ação imediata no meio de tantas perguntas e nenhuma resposta, que foi o início da pandemia do ano passado, mas que temos a convicção que fomos pelo caminho correto. E o que nós estamos vendo agora é, dada a boa performance do varejo, é recuperar um pouco desses descontos concedidos. Obrigada, Armando. Devolvo agora a palavra para você fazer suas considerações finais. Muito obrigado. Eu queria agradecer a toda a equipe que está aqui hoje fazendo essa conferência possível, essa reunião pública possível, as pessoas de apoio, a equipe. Eu queria agradecer mais uma vez a confiança dos nossos investidores, analistas, a dedicação dos jornalistas presentes. Eu queria agradecer aos nossos lojistas pela perseverança, pela vontade de continuar e estar aqui conosco, aos nossos consumidores, desejando a todos um grande Natal em um ano de 2022 de muita saúde e prosperidade. E só um ponto que eu esqueci de dizer: nós estamos contando aqui tantas vitórias, né? Mas não foi fácil. Parece que foi fácil. Não foi nada fácil. E por isso o meu agradecimento mais uma vez a toda a nossa equipe pela incansável vontade, dedicação a fazer, a trazer os resultados aqui presentes. Muito obrigado a todos e até a próxima reunião pública da Multiplan. Boa tarde. Bom dia ainda.